vocês? Eu espero que sim. Estamos juntos aqui em mais uma aula de redação, certo? E a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo do gênero em foco, que é o conto, certo? Que a gente viu na nossa última aula, certo? E agora a gente vai utilizar o nosso livro didático, então peço que vocês acompanhem o livro na página 62, tá? Essa aqui é o livro digital, certo, de vocês, então é a página 62. Acompanhem aí. Momento. Vamos lá. Gênero em foco. Conto. O conto, ele é um gênero narrativo que, em geral, apresenta poucas personagens e um único conflito, desenvolvido e resolvido em espaço e tempo definidos. Pode ser publicado em livros ou em revistas, tanto impressos quanto digitais, certo? Em um conto, além dos fatos narrados, há sempre um sentimento, uma ideia ou uma sensação que estão presentes na narrativa e sensibilizam o leitor. No conto que você leu, por exemplo, essa sensação é representada pelos sentimentos contraditórios vividos pelo menino ao descobrir o segredo de sua mãe. Contribui para a construção desse clima o emprego das diferentes vozes do discurso, fazendo com que o leitor experimente as sensações do menino, como se as vivenciasse no momento da narrativa. Foi como a gente conversou na nossa aula, né, de português, que a gente discutiu esse texto, que a Lígia, que é a autora do texto, ela conseguiu descrever de uma forma que era como se naquela cena do cinema, era como se a gente tivesse na cadeira da poltrona de trás, presenciando aquilo de tão bem que ela descreveu a situação, e também de forma sentimental também. A gente conseguiu assim ficar chocada com a descoberta, né, do segredo da mãe e a atitude fria dela. A gente conseguiu se sensibilizar pelo estado do menino, né, dele ficar emocionalmente assim balanceado, né, pelo a situação que ele tem nas mãos dele de ter descoberto o segredo assim da mãe e ver aquela situação à frente do pai e não poder falar nada, assim, ou então querer falar, mas também não sabe como falar, certo? Então, o discurso indireto livre. No trecho a seguir de O Menino, a fala da mãe está reproduzida em discurso direto. O narrador dá voz à personagem. Observe. Agora vamos à sessão. Começa às 8. Avisou ela, retocando apressadamente os lábios. Então, quando a gente fala, quando a fala da personagem ela é introduzida por travessão e indicada pelo narrador, avisou ela, neste caso a gente está falando sobre o discurso direto, quando a gente fala diretamente a fala da personagem, certo? A gente expressa o pensamento, a ideia do personagem através do travessão, é a forma direta da fala da personagem. Agora, neste outro trecho, é o próprio narrador quem diz em discurso indireto que a mãe falou. O menino deu um grito, montou no corrimão da escada e foi esperar lá embaixo. Da porta, ouviu-a dizer à empregada que avisasse ao doutor que tinha ido ao cinema. Então, perceberam, né, que a diferença entre discurso direto e discurso indireto. Quando a gente cita uma fala da personagem, quando a gente fala o que a personagem quis dizer, e a mãe, nesse momento, disse ao menino isso, quando eu falo a mensagem da personagem, isso é o discurso indireto. Quando ele é direto, é quando é de fato a fala da personagem diretamente expressa pelo uso do travessão. Agora, quando eu falo o que a personagem quis dizer, é o que a gente vai chamar de discurso indireto, certo? Agora aqui, Agora, releia o parágrafo reproduzido a seguir. Ele atravessou a sala num andar arrastado, chutando as pontas de cigarro pela frente. Ora, chocolate. Quem é que quer chocolate?
E se o enredo fosse de crime? Quem é que ia entender chegando assim, começado? Sem nenhum entusiasmo, pediu um tablete de chocolate. Então, nesse trecho, as vozes do narrador e da personagem, elas se entrecruzam. Note que é o narrador quem conta o que acontece, mas o trecho, ora, chocolate. Quem é que quer chocolate? E se o enredo fosse de crime, quem é que ia entender chegando assim, começando? É uma manifestação da personagem expressa pela voz do narrador. É o que a gente vai chamar de discurso indireto livre, certo? E essa modalidade do discurso, ela possibilita o leitor conhecer os sentimentos e as impressões da personagem. Então, nela, pronomes e tempos verbais, eles são mantidos em terceira pessoa, certo? Então, vocês perceberam que no discurso indireto livre é quando as vozes do narrador e da personagem, elas vão aparecer juntas, certo? Diferente do discurso direto, do indireto e o indireto livre é quando essas duas vão estar presentes juntas, certo? Vamos ver aqui, ó. Lembre-se. Discurso direto é aquele que a fala do personagem é transcrita sem a intervenção do narrador e sinalizada pelo discurso do travessão das aspas. E o discurso indireto é aquele que o narrador é quem conta o que disse a personagem, certo? E como atividade, pessoal, como a gente já viu, as características e estruturas do conto, certo? De como ele é dividido, os tipos de contos, certo? A gente viu aqui essa perspectiva do livro, vocês vão responder as atividades da página anterior, que é da página 61. É só a parte de um conto, certo? São só 5 questões pequenininhas, ó, lá no final, ó. São só essas questões, certo? Essas questões aqui em relação ao texto que a gente leu do menino, né? O texto tão polêmico. Primeira questão. Em que pessoa está o foco narrativo o conto O Menino? Classifique o tipo de narrador. A escolha desse tipo de narrador permitiu ao leitor enxergar as ações da mãe, do menino e do pai em detalhes? Se o narrador fosse em outra pessoa do discurso, isso também seria possível? Então, o texto está escrito em quê? Em primeira pessoa, em terceira pessoa, o narrador é o quê? É um narrador observador, é um narrador personagem, certo? Percebam. Se tiver dúvida, volte ao texto para vocês perceberem qual tipo de narrador que você vai conseguir identificar. A segunda questão, em que parágrafo se instala o conflito? O que é o conflito? É aquela situação que vai balançar a estabilidade dos personagens. Os personagens estão bem, eles estão estáveis na história. E de repente acontece alguma coisa que vai desestabilizar o personagem. Qual é o parágrafo? Volte lá no texto, né, e conte qual é o parágrafo, né? Todo mundo sabe que esse conflito, esse período, é justamente naquele momento do cinema, né? Que o menino percebe o que está acontecendo com a mãe e o que ela está fazendo. Terceira questão, identifique o clímax da ação. Qual é o ponto de maior tensão dessa história? Tente identificar qual é o momento assim, de mais tensão na narrativa, que você fica mais, que o leitor ficou mais agoniado, mais intenso durante a narrativa. E a quarta questão, o que é possível dizer a respeito do tempo da narrativa? Como é que está descrito o tempo dessa narrativa, certo? A gente viu que tem um tempo cronológico, né? E o tipo de tempo psicológico também. E como é que você diz? O que é que você acha a respeito do tempo da narrativa? Então, você vai escrever nessa quarta questão. E a quinta, observe que nenhuma das personagens do conto tem nome próprio. Qual a intenção da autora a não nomeá-las? Certo? Então, qual a intenção? Porque ele não está dizendo nome próprio, né? Nenhum dos personagens ele deu nomes próprios aos personagens principais. A única pessoa
Na verdade, as únicas pessoas que ele cita o nome é o Júlio, né, o amigo dele. Ele também faz menção a dois nomes, né, de meninas que ele diz que acha bonita, mas não casaria com elas porque elas não se parecem com a mãe, que é a Anitta e Maria Inês, se eu não me engano, certo? Mas os personagens mesmos, os personagens principais da história, por que que eles não têm nome próprio? Por que que vocês acham, qual a intenção da autora em não dar nome aos personagens, certo? Lembrando que as atividades são somente respostas, certo? E lembrem que eu abri aquela pasta, aquela partezinha lá no Google Classroom só para envios de atividades do livro, certo? Tudo que for atividade do livro você vai enviar por lá, como vocês já sabem. E lembrando, sempre deixar claro qual é a página proposta da atividade e qual foi a data que essa atividade foi passada, certo? No mais, qualquer dúvida, me manda mensagem lá no Google Classroom que eu estarei à disposição de vocês, certo? Nós vamos ficando por aqui. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.